sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, ouvintes telespectadores da nossa rádio aqui da Rede Alesp. Hoje, 30 de janeiro de 2020. Eu sou Sérgio Everton e esse é o seu jornal da Rede Alesp. 30 de janeiro de 2020, Sérgio. Janeiro tá longo demais, não é? Ou é percepção só minha? Não, pior. Não acaba não, ainda tem mais um dia aqui de janeiro. Amanhã ainda é janeiro. Bom, gente, eu sou Silvia Garcia. Olá, muito bom dia a todos. E aqui você vai saber de tudo que acontece no Parlamento Paulista. Jornal da Rede Alesp. Vamos aos destaques do nosso jornal. O governo inaugura o novo laboratório de identificação biométrica facial e digital da Polícia Civil. E na retrospectiva de hoje, você acompanha um resumo das ações da Comissão de Educação e Cultura. Jornal da Rede Alesp. Vamos falar exatamente da comissão agora de Educação e Cultura. Seguimos com a nossa série aí de balanços, né, sobre os trabalhos realizados aqui na Assembleia Legislativa no ano passado, no ano de 2019. Foi bastante, viu? Foi bem intenso aí, várias reuniões. Hoje a gente acompanha um resumo das ações da Comissão de Educação e Cultura. O grupo de trabalho aprovou o projeto de lei que torna obrigatório o ensino de música no currículo escolar estadual. Deixa eu te falar, você chegou a aprender música na sua época, Sérgio? Eu aprendi. Sou músico. Eu tinha, mas na escola? Na escola eu tocava um instrumento chamado, vocês não conhecem... não estou dizendo que eu sou velho, que eu sou antigo, não, mas 60 anos. Chamava-se vibrafone. Esse instrumento... Não, o xilofone é a mesma coisa que o xilo? Vibrafone. Tem xilofone e vibrafone. É um instrumento do tamanho dessa mesa aqui, quase, legal. Essa primeira mesa aqui. E era usado muito nas orquestras, né, de bandas, principalmente da polícia militar, né? Se usava muito em concertos, se usa muito esse vibrafone. Eu aprendi a tocar xilofone, que também xilofone é mais ou menos isso, parecia mas uma arca outro instrumento. Deitada, assim, né? E aí aprendi a tocar flauta doce, mas fazia parte do currículo escolar. Eu até parei para falar aqui com você sobre isso. Flauta não. Porque fazia parte do currículo escolar na minha época, de ter aula de música também. É o que a gente está falando aqui, né? Que o grupo de trabalho aprovou aí o projeto de lei, né? Pois é. E o projeto agora está na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. E se for aprovado lá, segue, né? Direto para o nosso plenário Juscelino Kubitschek. Olha, Sérgio, a deputada professora Bebel, do PT, é a presidente da comissão. Ela recebeu uma prestação de contas do secretário da Cultura e Economia Criativa do Estado e diz qual foi o resultado do encontro. A gente sai com uma gama de compromissos. Um desses compromissos que eu considero é a instituição do Sistema Estadual de Educação, que ele tem concordância. E isso, de certa forma, vai propiciar que Estado e municípios, assim como toda a diversidade cultural, dialogue. O secretário da Cultura e Economia Criativa, né, do Estado, Sérgio Sá Leitão, meu xará, compareceu. Exatamente. Ele compareceu à comissão e abordou temas como, né, a restauração do Museu do Ipiranga, a reformulação da TV Cultura e a necessidade de mais recursos para a pasta. O secretário explicou como o bom uso da verba destinada ao setor pode aí beneficiar o Estado. Com resultados muito expressivos, não apenas para o setor cultural e artístico, mas sobretudo para o conjunto da população, abrangendo o Estado inteiro, com um impacto muito significativo no desenvolvimento econômico, social e humano do Estado. Bom, Sérgio, a comissão também definiu os ganhadores do 4º prêmio Inesita Barroso. É sensacional esse prêmio, não tem quem não gosta. A gente fica na expectativa aqui o ano todo para saber quem são os indicados, né? Ó, a cerimônia será realizada, lembrando, vai chegar já, em março de 2020. Jornal da Rede Alesp. E vamos voltar a falar, né, no caso do coronavírus, que a gente... Falou ontem, né? A gente deu uma atualizada ontem, né? Que eram 3 casos suspeitos ontem. Aí caiu, menos. Mas aí surgiu, acho que mais casos, exatamente. Eita. O Brasil tem 9 casos suspeitos de coronavírus em 6 estados. As informações foram divulgadas ontem numa coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, lá em Brasília. Os dados são referentes ao período de 18 a 29 de janeiro. Olha, a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo confirmou também na tarde de ontem que está monitorando, gente, 3 casos suspeitos de coronavírus aqui na capital paulista. Até o momento, não existe nenhum caso confirmado da doença na cidade, tá? Pois é, e os pacientes são 2 crianças e um adulto, né? Eles estão
aí recebendo tratamento em casa e com isolamento domiciliar, porque tem que ser, né, isolado, não tem jeito, com restrição de pessoas e ambientes externos. Um dos casos é de um menino de 6 anos que voltou da China em 19 de janeiro. Ele começou a apresentar os sintomas de febre e tosse no dia 28 de janeiro. Jornal da Rede Alesp. Só lembrando, Sérgio, que a colônia chinesa é maior aqui no estado de São Paulo, principalmente na capital. Aliás, não só a chinesa, né? Japonesa, Paulo, italiana, exatamente. Nossa, é impressionante. Mas no caso do coronavírus aí, que tem a ver, né, com a China, enfim, a maior colônia se situa aqui no estado de São Paulo, na capital paulista. O governador João Dória inaugurou a sede do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Dunant. Daunt, a pronúncia aí é Ricardo Gumbleton Daunt. Nossa, bonito nome. O Laboratório de Identificação Biométrica Facial e Digital da Polícia Civil. Desde 2014, o sistema de identificação automatizada de impressões digitais agora passa a contar com reconhecimento facial, que permite maior serenidade, confiabilidade e capacidade de processamento na produção de provas técnicas, dando então mais agilidade em diversas investigações conduzidas pela polícia. O sistema já possui um banco de dados com cerca de 30 milhões de registros biométricos. A plataforma está interligada a outras do mesmo gênero, né? Portanto, é possível a interação com bancos de dados de todos os estados brasileiros por meio de parcerias. Nós estamos inaugurando um novo laboratório de identificação biométrica, facial e digital. É a mais moderna plataforma digital do país neste momento. Nos estados, talvez a Polícia Federal já tenha, mas do ponto de vista dos governos estaduais, é a mais moderna, a mais eficiente e a mais completa no plano digital para a identificação. Eu mesmo aqui já fiz o meu novo RG, levei menos de 2 minutos para fazer todo, inclusive as digitais, muito rápido, e esse serviço será disponibilizado agora para toda a população já a partir de hoje. Tecnologia a serviço da segurança pública e o reconhecimento facial. Isso melhora a eficiência investigativa. Eu tenho falado muito com o general Campos de que o melhor da polícia é evitar que o crime aconteça. Localiza o bandido antes que ele execute o crime. E ao analisar crimes já ocorridos, isso permite que se tenha um case history para evitar novos crimes ou como combater crimes dessa natureza. Olha, se a gente fala disso, né? Claro que a tecnologia cada vez mais ajuda aí a identificação de bandidos, de coisas, mas o crime é uma coisa impressionante. Eu falo que o crime é organizado, mas a gente está se organizando também para claro, combater, tem que cada vez mais dificultar. O crime pode ser organizado, mas a gente está chegando antes. E eles conseguem, né, muitas vezes burlar mesmo, porque é complicado, mas tem que combater. A tecnologia está aí para isso. Dificultar cada vez mais as ações dos criminosos. Né? Olha, Sérgio, o novo laboratório traz tecnologia capaz de trabalhar com reconhecimento facial. Os dados biométricos coletados durante a emissão de um RG, que é o nosso registro geral, né? Serão submetidos ao sistema para confirmação da identidade do requerente. O mesmo vai ocorrer com imagens captadas em locais de crime e fragmentos de impressões digitais. Assim, por meio de algoritmo de busca, aliás, tudo é algoritmo hoje em dia, né? TV, computador, celular, enfim, vai ser possível saber se um sujeito, que é o suspeito de um crime, praticou ou não um delito. O novo método, porém, não será usado sozinho para a produção de provas, segundo o delegado-geral da Polícia Civil, o Rui Ferraz Fontes. O delegado agradeceu o governo de João Dória e elogiou o novo sistema tecnológico de identificação no combate ao crime. Enorme passo nessa modernidade, inaugurando o reformulado Laboratório de Identificação Biométrica, onde mais pessoas poderão ser atendidas de maneira mais rápida, com uma base de dados enorme, fazendo a associação biométrica, os detalhes pessoais de cada um, particularmente no que tange às digitais e aos confrontos faciais. Que passo maravilhoso iniciamos esse ano de 2020, com uma Polícia Civil cada vez mais capacitada, cada vez mais voltada ao atendimento e à proteção da nossa população. Ô Sérgio, a gente estava comentando aqui no intervalo, né? Quem é fã de séries policiais da TV a cabo? Eu assisto o CSI. Tudo, né? O Batata direto. Também. Aqui. Mulheres não são muito fãs, não, de... Não, a André acabou de falar que assiste também. Eu vou dizer uma coisa a você. O Brasil possui... Você lembra do CSI, né? O Brasil possui uma das melhores polícias científicas do mundo. Tá vendo? O Brasil já usa
né, o sistema que é usado de tecnologia no CSI, DNA, nessas séries que a gente vê na televisão. É muito legal. O Brasil é considerado... E agora veio mais esse reforço aí com o reconhecimento facial. Você imagina você tá no estádio de futebol, você imagina você tá num show, as câmeras estão lá, só captando as imagens das faces ali e fazendo, né, dando match, né, a combinação ali dos algoritmos com resultados e daí todas as polícias ou os canais de segurança vão saber quem é você e o que você fez na sua vida. Se você tá ali, cometeu um crime, você tá no salvo, como a gente diz, né? Provas Legal que você isso. não tem ali, que ninguém percebe, né? Esses métodos. CSI, tecnologia. Exatamente, eles conseguem tirar, né, detalhes, ver detalhes que quase é impossível mesmo, através até de alguns tipos de aparelhos que já são usados, né, na polícia científica. O novo método, porém, não será usado sozinho para a produção... Não, esse eu falei com ele agora. Agora o espaço ainda possui laboratório. Perdão, até me empolguei demais aqui. Ó. O espaço ainda possui laboratório fotográfico com tratamento de imagens de latentes e fragmentos colhidos em local de crime. Também foram entregues 376 viaturas, né, para reforçar aí a frota da instituição em todo o estado. O investimento é de 24 milhões de reais. Parabéns, governo. Jornal da Rede Alesp. Fazer um rápido intervalo, já voltamos. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. A principal pauta, eu diria, que é a Comissão da Saúde. Eu tenho uma atuação muito forte nessa área e tenho me dedicado muito na questão da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, que é a CROSS, que deixa muitas dúvidas para as pessoas, que a gente defende um sistema mais transparente e que possa atender melhor as pessoas. Por isso, eu dedicaria esse início desse mandato à questão da saúde. Espero que 2020 a gente possa ser um ano de realizações, de entregas, cada um com o seu perfil para a sua região. No nosso caso, para a Baixada Santista, Vale do Ribeira e Litoral Norte, todo o litoral de São Paulo, que a gente possa entregar muitas coisas. 2019 foi um ano de muitas dificuldades, portanto, 2020 a gente quer poder garantir entregas para a população desse trecho do estado. Eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente, nós garantimos o avanço do projeto, por exemplo, que cria a regularização do entorno da represa do Guarapiranga, que era um projeto que estava parado aqui na Assembleia desde 2015 e nós conseguimos avançar, entre outras discussões, por exemplo, ligada ao Rio Tietê, ao empréstimo para garantia da limpeza de todo o Rio Tietê. Acho que é uma obra que a população de São Paulo aguarda há muito tempo, entre outras que virão pela frente, também com relação a outros projetos ligados aos serviços públicos. Nós estaremos atentos aqui na Assembleia para poder garantir equilíbrio nas discussões que estão sendo feitas, muitas delas trazidas pelo governo do estado. Eu dediquei o mandato nesse primeiro ano também a 2 temas bastante importantes. Um deles, a aprovação do projeto de lei que garante o fornecimento de medicamentos à base da cannabis para todo o estado de São Paulo. São milhares de famílias que aguardam esses medicamentos e só conseguem hoje através de decisão judicial. A gente entende que pela Anvisa ter regulamentado, o estado de São Paulo precisa ser pioneiro e colocar esse tema em discussão. E uma outra discussão muito importante também que eu tenho me dedicado é sobre a adoção. A adoção aqui em São Paulo, ela precisa ter mais engajamento, precisa de mais grupos de adoção que possam divulgar as boas ações sobre a prática da adoção e também fazer com que o judiciário e outros órgãos aqui do estado de São Paulo possam estar mais atentos e garantir que essa prática possa ser de uma maneira equilibrada, respeitosa e que ao mesmo tempo possa garantir um futuro para as nossas crianças. Eu espero que 2020 possa ser um ano de discussões democráticas, que a democracia possa prevalecer aqui na casa, que tanto o governo quanto outros órgãos possam compreender a importância que tem a Assembleia Legislativa e no nosso campo também que os deputados possam aprovar cada vez mais projetos de sua autoria. Sinto muita falta de mais projetos sendo aprovados dos deputados, temos ótimas proposituras aqui, por isso espero que 2020 possa ser um ano onde a democracia possa cada vez mais imperar. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta com o nosso Jornal da Rede Alesp. Bom, posto do Detran
na Assembleia Legislativa oferece, a gente sabe, aí todo mundo aqui sabe, já direto. nós aqui que trabalhamos aqui dentro. Eu vou lá direto. Né, sabemos que oferece aí já diversos serviços ao cidadão paulistano. Vamos a eles então. Renovação e segunda via da carteira de habilitação, licenciamento de veículos e recursos referente a multas. Estes são os procedimentos que você pode realizar na unidade do Detran da Assembleia Legislativa. O departamento faz parte do Sistema Nacional de Trânsito e tem como um dos objetivos a promoção da educação no trânsito, além, claro, dos serviços aí que eu acabei de falar. A unidade do Palácio 9 de Julho foi inaugurada há 2 anos. Aliás, a Assembleia Legislativa tem não só esse, como Tem serviço de RG da Polícia Civil. Já aqui. Tem que lá atende os a população, policiais né? extremamente queridos e simpáticos e competentes ali, ajudam a população, não é só a gente não, a população. Já está pensando até num poupa-tempo. Olha, que seria, Já pensou que legal? Né? O despachante Cláudio Reis, ele utilizou os serviços da unidade aqui da Assembleia. Ele conta agora o motivo dele ter escolhido, né, esse tipo de serviço, esse posto, né? Pela facilidade, pelo ambiente, né? Desculpa, que é mais, assim, tranquilo, né? Não é muito agitado igual os outros Detran. Então, por isso que eu gosto desse posto aqui, por isso. É bem organizado, o atendimento é rápido. Olha, Sérgio, o próprio Cláudio Reis ainda faz uma avaliação dos serviços prestados pelo Detran. É um bom posto, bem tranquilo. Os atendentes são bem simpáticos, né? Educados. É muito bom. O Detran, né, o posto aqui do Detran, ele funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 5 da tarde e fica aqui no subsolo da Assembleia Legislativa. O endereço é a Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, em frente ao Parque do Ibirapuera. Jornal da Rede Alesp. Lembrando que o posto é aberto para toda a população, né? Deixa bem claro aí, deixa bem claro, o acesso é fácil aqui. Tem metrô agora perto aqui, o metrô da ACD também, que fica bem pertinho aqui. Tem ônibus que desce aqui pela Brigadeiro também, passa, tem ponto de ônibus bem perto. Mas foi o que o Cláudio falou, né? Da facilidade e também... E o sossego. Bem tranquilo. Tem menos gente, né, do que você sair daqui no posto do Detran ou ir até no próprio Poupa-Tempo, né? Que fica lá na Serra. Que é super funcional, tá? O Poupa-Tempo também. Sim. Mas às vezes você tá aqui no bairro, você tá mais perto, né? Vem pra cá. Ótimo serviço realizado aqui pela Assembleia Legislativa. Ó, Sérgio, assunto mais que sério agora. Adoção, né? A gente fala sobre este assunto, como funciona o processo no Brasil, como que é feito, quem pode entrar para a adoção, a conta que não fecha aqui em todo o país. Por isso, a gente vai conversar agora ao vivo com o advogado Antônio Augusto, que já está na linha aí com a gente para falar sobre o tema. Doutor, seja muito bem-vindo nesta manhã de quinta-feira. Muito obrigado. Bom dia para vocês também. Bom dia. Quem fala é Silvia Garcia aqui. Eu estou junto com o Sérgio aqui comandando o Jornal da Rede Alesp nesta manhã. E a gente está cheio de dúvidas em relação à adoção, principalmente no que diz respeito à adoção aqui no Brasil. Eu não sei se o senhor está com os números aí em mãos, doutor, mas a gente tem um numerário bem grande de pais que estão na fila. E um número com uma porcentagem muito menor de crianças a serem adotadas. A minha pergunta é muito simples. Por que essa conta não fecha? Essa indagação é antiga e é premente e todo mundo faz esse questionamento. Por que não fecha a conta? Porque existem muitos pretendentes, mas as crianças que estão à disposição para adoção não preenchem os requisitos que esses pretendentes querem. E daí surge essa diferença e essa indagação, né? Porque a pessoa quer adotar uma criança recém-nascida, por exemplo. É difícil, são poucas as crianças que estão adotáveis nessa idade. Agora, se tiver disponibilidade para adotar uma criança maior, 10, 12, 13 anos, aí a facilidade é muito grande, porque existem bastante crianças nessa faixa etária para adoção. Exatamente. Esse é o grande problema. O senhor foi juiz da Vara de Família, né, doutor Antônio Augusto? Vara de Família. Sou magistrado há 40 anos, estou já aposentado há 19 anos, mas trabalhei muito em área da infância e da juventude, com adoção nacional, internacional, fiz muitas adoções. E o grande problema é esse.
A pessoa quer adotar porque quer um filho. Exatamente. E Agora... a finalidade da adoção não é essa. A finalidade da adoção é amparar a criança ou o o amparo da adolescente. criança, exato. Agora... Por tabela, digamos assim, resolve o problema de quem não tem filho. Mas não é essa a finalidade da adoção. Não é essa. Não é resolver um problema. Mas eu vou dizer... Então, daí esse problema. E essa conta não fecha mesmo se você pega as estatísticas e impressiona o número de crianças e adolescentes disponíveis para adoção e o número de pretendentes. O senhor falou da questão... Eu só queria atualizar o número aqui, Sérgio, que eu comecei falando aqui, e são 43,6 mil pessoas que constam como pretendentes no Cadastro Nacional de Adoção. Isso são dados de 2019, talvez tenha até atualizado para um número maior. E 8.700 crianças à espera. Quer dizer, a gente está falando de 43 mil pais querendo filhos e 8.700 filhos querendo pais. São os dados do CNJ, que naturalmente que variam, né? Não é um dado absolutamente preciso, exato, né? Até porque, enquanto nós estamos falando aqui, pode ter sido feita a adoção de uma dessas crianças. Mas a realidade é essa. Se você observa a pretensão, digamos assim, das pessoas para adotar, você vê que elas querem crianças com idade baixa e que não é impossível satisfazer, digamos assim, não é uma satisfação, mas é impossível atender a todos. Agora, o senhor está falando da idade, né, de criança pequena, mas olha, o senhor me corrija se eu estiver errado, né? Mas eu tenho visto aí famílias já adotando crianças mais velhas, mais velhas. Mais de 10 Inclusive, anos de idade, a Silvia com irmãos. mesmo fez uma vez uma matéria. Adotou 5 de uma vez, O casal Sérgio. adotou 5, até para a questão, né? Não separar os irmãos. De não separar, porque isso aliás, é isso que eu quero perguntar ao senhor também. É bom tocar nesse assunto da questão da separação, né? Porque isso também pesa muito, né, doutor? Você tem 3 crianças aí, irmãs, aí você chega, irmãos, né? Ou irmãs. Tira um. Aí você tira um. Como é que fica uma situação dessa também, doutor? Agora, o que o senhor diz sobre isso? 5 no universo de 43 mil, até o número exato, é muito pouco, né? Você citou o caso de uma família, alguém que adotou 5 crianças. Foi. Eu, quando juiz, deferi a adoção de 5, de 4, de 3, de 2, mas é um grão de areia, né? Nesse universo de crianças abandonadas. É um grão de areia. Então, quanto à questão de separar os irmãos, é uma delicado, questão né? Realmente delicada. Não existe proibição na lei para que você separe os irmãos. Então pode adotar separado. E nem obrigação de adotar todos ao mesmo tempo. Aí cabe para o senhor essa responsabilidade, isso não eu queria perguntar, na sua Exatamente. opinião. Vai o que o senhor acha cair na mão disso? do juiz. Cabe ao juiz a responsabilidade de deferir ou não. Eu tive a oportunidade, quando judicava, quando estava na ativa, de deferir a adoção de 5 numa família, mas também, num caso de 4 irmãs, colocar uma em cada família. Também fiz isso. Por quê? Por Analisando causa do caso a caso. contexto. Eu não vou prejudicar uma criança, deixar de ampará-la, porque uma irmã, um irmão dessa criança não tem condições de ser adotado. Ou é de difícil adoção. Agora, Mas cabe ao juiz realmente sobra para o juiz trabalhar e examinar essa questão e agir dessa forma. Doutor, vamos começar aqui do princípio básico. Como que funciona o processo de adoção no Brasil? É difícil? É moroso? O que os pais precisam ter de documentação, de características para poder adotar uma criança aqui no Brasil, doutor? É difícil? Digamos, é demorada? Por quê? Por quê? Primeiro, a pessoa que quer adotar, a primeira coisa que tem que fazer é se dirigir a uma vara da infância e da juventude, da sua residência, e se inscrever num cadastro de adotantes, para se habilitar como adotante. Essa habilitação vai exigir que ele apresente documentos pessoais e seja entrevistado posteriormente por uma assistente social, um psicólogo, e verifique
as condições para a adoção e declare que essa pessoa está apta para adotar. E o que está apto para adotar? É ter conhecimento do que é adoção, ter disponibilidade para aceitar a criança como filho. Enfim, esse processo de habilitação é o primeiro passo. Uma vez declarado habilitado, ele vai ser inscrito nesse cadastro local da residência dele e no cadastro nacional. Pode ser solteiro, doutor? Como? Solteiro, casado, união separado. Estável, homoafetivos, qualquer pessoa pode adotar. Não existe restrição. Nem para a idade? Como? Nem para a idade? Se eu for muito nova, por exemplo, 21 anos, mas eu já sou responsável por mim e por outros. Ou se eu tiver acima de 70? Não, é possível também, não tem problema. Tá. Entendeu? Mas É caso a caso, né? Caso a caso, né? Caso a caso, mas o importante que o juiz tem que verificar é se a pessoa realmente conhece, ou melhor, está disponível para assumir aquela criança. A gente fala criança, pode ser adolescente, né? Essa distinção, às vezes, atrapalha um pouco na hora que você está falando. Mas se a pessoa está disposta a assumir aquela criança como verdadeiro filho. E, sobretudo, se está cumprido o artigo 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz assim: a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. E são motivos legítimos? Motivos legítimos. Amparar a criança. Agora, se a pessoa vai lá, quer adotar, por quê? Porque perdeu uma gravidez e não quer que a família saiba que ela perdeu a gravidez. Isso não é motivo para adoção. Tá. Agora... Mas isso às vezes acontece. Então, cabe ao juiz e ao setor técnico dele, assistente social, psicólogo, a verificar se a pessoa preenche esses requisitos. Muito bem. Então, uma vez habilitado e inscrito no cadastro, fica esperando. Aguardando. Quanto tempo, doutor? Apresenta uma criança de acordo com aquele perfil que ele declinou na inscrição. O juiz vai verificar se essa adoção realmente atende ao melhor interesse da criança e se o adotante está bem consciente e tem condições de amparar essa criança. Agora, doutor doutor Antônio Augusto, por que lá fora, em outros países, é mais fácil Às vezes adotar brasileiro uma vai criança? para fora. Às vezes brasileiro vai para fora para adotar. E aqui no Brasil é essa dificuldade que a gente tem. Aqui, qual é a diferença disso? Muitas vezes domina o processo de adoção, sabe? E são feitas muitas exigências, às vezes, e acaba prejudicando até a criança. É complicado. A burocracia, né? A gente fala. Mas não posso dizer também que lá fora é mais fácil a adoção. O que está certo e o que está errado. Até porque essa demora também, né, doutor? Eu entendo pelo que o senhor está explicando aí, tem um porquê, né? Você está entregando a criança nas mãos, claro, exatamente, né, de alguém, talvez para sempre, e não sabe se esse para sempre vai ser o melhor. Exatamente. Essa demora, é delicado, né? Digamos, é necessária. É delicado. Agora, eu só vou contar uma experiência. Eu fiz algumas reportagens sobre este tema ao longo da minha carreira de jornalista. E nesse dia, Sérgio, inclusive que eu fui falar com essa mãe que adotou 5 crianças, 5 irmãos de uma vez só. Grandes, né? Eu não me lembro o nome dela, que eu quero parabenizar. Ainda estão todos lá com ela, já tem 3, 4 anos já isso. Parabéns mesmo. A gente foi em abrigos, doutor. E uma coisa que a gente notou lá é que cada vez mais as crianças mais velhas, adolescentes, que ficam ali no abrigo, né? E aí eu fui entrevistar um adolescente que estava com 14 anos, né? Eu falei assim, qual o seu maior sonho? Né? Ele falou assim, um dia ser adotado. Eu falei assim, qual o seu pior pesadelo? Né? Ele falou assim, fazer 17 anos. Eu falei, por que fazer 17 anos? Ele falou, porque é contagem regressiva, tia. A gente sabe que no dia do aniversário de 18 anos, a gente levanta de manhã, arruma a mala e vai pra rua. Aquilo acabou com o meu coração.
Eu falei, nossa, todo mundo pensa aos 18 anos, né? Oba, emancipação, vou dirigir meu carro, vou viajar, né? Não preciso... E essa criança que está abrigada, institucionalizada, tem outro pensamento. Totalmente diferente. Assim, acabou comigo, fiquei arrasada. Silvia, é um caso sério. Quando eu realizava as adoções como juiz, uma coisa que me entristecia era esta. Ia ao abrigo com a família para buscar uma criança e eu via aqueles outros de mais idade escondidos atrás da coluna. Exatamente isso. Foi exatamente essa cena que eu encontrei nos abrigos que eu visitei. Os maiores escondidos. É como você vê uma criança chupando um pirulito e os outros ao redor só chupando o dedo. E eles até nem se apegam tanto às crianças que chegam lá no abrigo, porque eles sabem que os mais novos vão embora. Então, assim, eles não vão se apegar emocionalmente a essas crianças, porque vai perder. Agora, cabe ao Poder Judiciário, ao juiz, excogitar meios para que isso não aconteça. Ou trabalhar de um outro jeito, né? Mais crianças sejam adotadas. E que essa fila do CNJ encurte, diminua. Né? Diminua. Agora, teve uma ação aí, acho que é da Justiça, né? Aqui não sei se foi do Estado de São Paulo ou do Brasil, que colocou agora o rosto das crianças, né? Aqui existe digamos, um preconceito de não permitir... porque antes não podia mostrar, né? Conheçam as crianças. Coisa que em outros países não existe. Se você procura na internet, você vai ver nos Estados Unidos, por exemplo, colocam a fotografia da criança e um resumo da sua vida para despertar a atenção dos adotantes. Isso já há muitos anos. Agora, aqui no Brasil, estão começando a fazer isso. Alguns juízes permitem que se divulgue o rosto, né? Adotantes. O rosto, né? Das crianças adotantes. Agora, eu estou lendo uma notícia aqui que foi no ano passado, olha, lá em Mato Grosso, Cuiabá, desfile de crianças para adoção. Organizadores de shopping pedem desculpas. Ministério manifesta pesar. Foi feito um desfile aqui, o evento de adoção na passarela. Foi um alvo de... Fizeram um desfile com crianças que... Pois o que o senhor pensa disso? Houve uma comoção muito grande, muitos a favor e muitos contra. E os organizadores disseram, nós estamos fazendo isso para dar visibilidade a essas crianças. Senão, como é que você vai saber que lá no orfanato, usando a terminologia antiga, existe uma criança precisando de adoção? É difícil se você não vê, não sabe, se não divulga. Agora, o juiz pode fazer isso na sua vara, com as crianças que estão sob sua responsabilidade. Tudo depende da atividade do juiz, do seu interesse, da sua disponibilidade, do seu setor técnico. E hoje em dia, esses grupos de adoção que se formam em todas as cidades, existe um grande número de grupos de adoção, ajudam bastante. Ajudam bastante porque divulgam para os pretendentes as características de algumas crianças e preparam para a adoção de crianças mais velhas, digamos assim. Então, hoje já se consegue a adoção de crianças até 5, 6 anos aqui no Brasil, aqui em São Paulo, o que antigamente era difícil de acontecer. Hoje acontece mais, por causa desse trabalho dos grupos de adoção. Agora, doutor Antônio Augusto, isso é o meu pensamento, é a minha cabeça. Eu acho que pai e mãe é quem cria, né, cara? Pai e mãe. Eu não tenho ditado, exatamente. Né? Vizinho, mas eu sou desse ditado sangue, antigo, entendeu? Eu, na minha cabeça, eu acho que pai e mãe é quem cria o filho, é quem, né, fazer é muito fácil, como a gente diz. Agora, antigamente, né, voltando mais um pouco no assunto que a gente estava falando aqui, da questão dos casais adotarem, né? Antigamente as pessoas heterossexuais, elas podiam adotar, né? Só elas poderiam adotar. Hoje em dia, né, esse cenário aí mudou, né? A gente fala, eu queria saber do senhor, exatamente. Ainda bem. Das pessoas, né, que são homossexuais, casais que
adotam aí, a gente tem visto muito. Ainda é um tabu, doutor Antônio? Ainda, em termos de dificuldade, é mais difícil um casal homossexual adotar uma criança ou não, hoje em dia? Olha, eu não diria que é mais difícil, até porque esses casais homoafetivos, seja de sexo masculino, feminino, pouco importa, tem uma disponibilidade afetiva É o muito afeto grande. que está contando, né? Então, eu já fiz adoção de diversos desses casos. Não há um preconceito, não. Isso sempre vai depender da justiça do juiz daquele local, né? Vai depender. Mas não tem havido oposição, não. Eu não falo nem preconceito, eu digo da dificuldade, uma dificuldade maior ou não, não é pelo preconceito. Não, isso não acontece. Que bom que ele falou. Eles olham um afeto agora. Uma facilitação até para esses casais ou pessoas. Parabéns à justiça brasileira. Parabéns aos nossos magistrados. Tanto casais como adotantes. Ou solteiros, ou enfim, um homem sozinho, uma mulher sozinha. Tudo isso tem que analisar caso a caso, né? Tá certo, eu acho que é inteligentíssimo isso. Princípio do artigo 43 do Estatuto. Que bom mesmo. Se o motivo é legítimo e se atende ao melhor interesse da criança. Doutor, só mais uma perguntinha também. É fato que, por mais que todo mundo analise, psicólogos, toda essa equipe multidisciplinar, né, que vai desde do assistente social, da casa que acolheu a criança, até a justiça fazendo o seu papel aí, mesmo assim a gente sabe que às vezes, né, não dá certo. Né? Você escolheu a melhor criança para o melhor pai, né? Enfim, o melhor cenário aí possível não dá certo. O que acontece nessas horas? Bom, veja bem, a pessoa adotou uma criança ou um adolescente. É filho para todos os efeitos. Tá. Não existe filho adotivo, filho adotado. Existe filho, ponto final. Ponto. A adoção equipara todos os direitos e deveres relativamente àquela filiação. Pouco importa a origem, se foi biológica ou se foi por adoção. Então, o que acontece? Se não deu certo, é como uma criança que sem pai, sem mãe, hoje, que foi gerada, nasceu e foi abandonada. É a mesma situação. Entendeu? Então, não deu certo aquela adoção. É claro que a adoção é irrevogável. Irrevogável, não se revoga a adoção. Mas existe o abandono de crianças que foram adotadas. Por isso que o preparo tem que ser muito grande e muito bem feito para que não aconteça uma rejeição futura. Até porque, né, doutor? A criança não é uma mercadoria. Pois é. Para se devolver depois, pelo amor de Deus. Pelo amor, por favor, né? Agora, Mas existe caso de criança adotada que volta a ser abandonada. Volta a ser o pai eterno. Pelo amor. Doutor, e quanto ao nome das crianças? Eles são mudados? Eu sei que o sobrenome, né, é o que eles mais querem, né? Fazer parte da família, né? Olha, o nome, mas você pode mudar o nome da criança? Pode ser alterado. Tá. Com a adoção, não tem problema. É claro que a criança vai receber o nome de família do adotante, ou seja, o sobrenome. E o prenome também pode ser mudado. Pode ser alterado. Vai depender do quê? Vai depender do interesse da própria criança, do interesse dos adotantes, né? Mas isso é comum. Adota, recebe um novo prenome e o sobrenome da família adotante, é claro. Claro. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui, o enriquecimento nesse assunto. Eu acho que é um assunto que tem que ser falado, sei lá, uma vez por mês, né? A gente tem que trazer aqui a nossa função como jornalistas. É um assunto que dá muita conversa, dá muita discussão. Dá muito. E a gente faz a nossa parte para tentar diminuir esse número, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, só uma lembrança. Diga lá. A adoção existe para resolver o problema de uma criança sem pai e sem mãe. Não existe para resolver o problema de quem não tem filho. Por tabela, digamos assim, também acontece isso. Tá. Não tem filho, por pode tabela. adotar. Perfeito. Resolve o problema de quem não tem filho.
mas é preciso ver se isso vai resolver realmente o problema daquela criança. Perfeito, Falou doutor. certíssimo, Muitíssimo obrigada aqui pela sua participação, viu? Um ótimo restinho de semana aí e parabéns pelo seu trabalho feito anteriormente e o que o senhor vem fazendo aí, esclarecendo para nós e para toda a população essa parte aqui que faz parte da gente, né? De viver numa sociedade, vamos ajudar aí a diminuir esse número. Obrigada, doutor. Agradeço a atenção, me coloco à disposição sempre e parabenizo igualmente o programa e vocês por esse trabalho realmente muito eficaz. Doutor Augusto, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima vez. Quando quiser falar aqui com a gente, tudo de bom para estamos vocês. aqui ao seu dispor. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Fazer mais um intervalo. Uma maguinha. E já voltamos. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta com o nosso jornal aqui da Rede Alesp, na nossa rádio. A Andréia Ritchio, o deputado Gil Diniz, já está na linha com a gente aqui. Nós vamos conversar agora com o deputado Gil Diniz. Líder do PSL aqui na Assembleia Legislativa, né? Que veio aqui durante o recesso aqui na Assembleia. Teve segunda-feira sobre o mandato dele. Vamos falar com ele. Bom dia, deputado. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sérgio. Bom dia, deputado. Tudo bem, querido? Tudo, graças a Deus. Como vai o tricolor, deputado? 90 anos de glória. O senhor esteve aqui na segunda-feira, né? Chegou lá no finalzinho ali do ato solene, 90 anos do São Paulo. É só por isso que eu tô perguntando aí, para quebrar um pouco o gelo aí com o senhor, deputado. Olha, eu já soube... O Bruno me avisou e eu disse a ele que eu estaria viajando, né? E chegaria justamente, né? No Guarulhos, às 19 horas, que era o início da sessão solene. Mas que daria um jeito e chegaria de alguma forma. E veio. Olha, ô, deputado, só para avisar para você que o seu Gilson, viu, diz que assiste a gente, que eu já fiquei sabendo, que ele assiste aqui o jornal, ouve a gente. Todos os dias. Todos os dias, aí, ó, tá vendo? Deve estar ligado agora nessa entrevista contigo então, aqui, com beijo certeza. grande aí, seu Gilson, gente, é o pai do deputado, é o pai do deputado Gil Diniz, que acompanha a gente aqui, a nossa programação todos os dias, então um beijo grande pro senhor, uma ótima quinta-feira pro senhor que está nos acompanhando aí. Mas o papo aqui é mandato também, né, Sérgio? Deputado, eu queria, já de cara, a gente fazer aí um balanço, né, do seu 2019. trabalho aqui, o senhor como deputado estadual aqui pela primeira vez, né? E líder já, né, da maior bancada. Já, olha só, cara, líder da bancada. Eu queria que o senhor bancada, né? Fizesse um resumo aí do seu trabalho aqui na nossa Casa de Leis, né? Nesse primeiro mandato seu, deputado. Olha, foi um ano, Sérgio, de muito desafio, né? Como vocês colocaram, o senhor colocou. A gente já entrou como líder do PSL, todos os deputados, 15 deputados de primeiro mandato. Então, chegar aí na Assembleia com deputados de experiência, a gente chegando ali em março, já sendo eleito para ser líder da bancada, já foi aquele susto, né? Aquela pressão, né? Aprender a liderar a bancada e aprender as nossas coisas diárias do mandato. A gente foi se adaptando ali, conhecendo, né, a casa, conhecendo as comissões, conhecendo o plenário e fomos participando, né? Sempre... nas sessões teve deputado do PSL presente, a gente sempre se fez presente, colégio de líderes, nas comissões, não sei, né, eu acompanhava um pouco a Assembleia anteriormente, mas pela primeira vez eu vi debates de projetos dentro das comissões, na CCJ, na Comissão de Finanças e Orçamento, e da questão agora da Previdência Estadual também, teve muita discussão, principalmente na Comissão de Finanças e Orçamento, que eu sou titular. Então foi um ano desafiador, e a gente apresentou, né, dentro do possível aí, alguns projetos, vários requerimentos de informação e tudo mais. Então a gente tentou aí aprender nesse primeiro ano, e agora nesse segundo ano com certeza vai ser ainda melhor. Deputado, o que o senhor pode destacar de 2019 aqui na casa como trabalho do senhor à frente aqui? Algum projeto de lei, alguma frente parlamentar aqui que o senhor fala, olha, realmente ali foi um embate importante ou foi um divisor de águas? O que o senhor destaca pra gente? Olha, do meu mandato, assim, falando não como líder, mas como deputado, né, a frente parlamentar em defesa da vida, né, em combate ao aborto, acho que foi a minha principal, minha principal pauta, né, fui
foi muito criticado aí por grupos feministas e tudo mais. Agora, o que eu acredito, né, que foi mais importante foi tentar articular ali dentro da bancada, ali com as outras bancadas também, com a liderança do governo, para aprovar alguns projetos de outros deputados. Por exemplo, o projeto da Janaína, que foi aprovado sobre ali o parto, né, partidariano. Tem o projeto do Gambale, que fala do PROERD. Nós fizemos sessões aí do PROERD na casa, homenageando os colaboradores, os policiais militares que fazem aí o PROERD, fazendo formaturas do PROERD aí na Assembleia Legislativa, trazendo as crianças da periferia para a Assembleia Legislativa. PROERD, né, deputado, que é esse papel do policial militar junto às escolas, né, que vai junto às escolas ensinar as crianças, direcionar as crianças ali, essa aproximação, né, da segurança com a sociedade, começando ali com os pequenininhos, né? Não, exatamente, né? É um programa de combate e resistência, né, às drogas e à violência, né, que aproxima a comunidade da polícia militar e principalmente aproxima a criançada, a molecadinha ali, tem infância da polícia militar. Então, meu filho, né, ele se formou no PROERD agora no meio do ano. Seu filho? A formatura dele lá na escola dele, a TV Aleph foi lá comigo. Lá verdade. Viu também a formatura. E, assim, é de extrema importância você combater o consumo de droga, o uso excessivo aí, justamente de início, né? A molecadinha já cresce, assim, e eu sempre digo, essas crianças serão embaixadores da força policial, dos policiais militares, da segurança pública na sociedade, na sua casa, na sua comunidade, na sua igreja. O que é que você tem? Olha, eu quero só tocar no assunto. Vamos voltar um pouquinho, eu queria que você falasse também um pouco da tua vida, né? Você foi... O senhor foi... Eu falar você porque você é mais novo do que eu, ficar negócio de senhor. É senhor, Sérgio, eu tô velho, viu, Sérgio. deputado? A gente faz aí... É regimental, Sérgio, é senhor, ele é parlamentar, exatamente. É mas, não, sim. Muito tempo, ó, vocês não envelhecem. Tô velho, viu, deputado? A gente está sempre junto no plenário, né, que eu cubro o plenário aí, voltamos aí na segunda-feira já com... Um dos deputados mais atuantes no plenário, Exatamente. inclusive, né? E você fala sempre, eu acho legal que você sempre sobe ali a tribuna e você fala sobre a tua história de vida, né, o teu trabalho antes. Eu queria que você falasse um pouquinho como você chegou, né, até aqui, entendeu? Você foi carteiro, não é isso? Carteiro reaça. Carteiro reaça. Conta um pouquinho dessa história para o nosso telespectador entender um pouco da tua vida. Eu sou um pernambucano, assim como milhões de paulistas aí, ou de nascimento ou de coração, que são de famílias aí nordestinas. Em meados da década de 90, nós viemos para São Paulo. Meu pai trabalhando aí, depois como porteiro, princípio ali ajudante geral, fez muito asfalto aqui nas ruas de São Paulo. Minha mãe como diarista, sempre estudou escola pública. Os serviços públicos assim a gente conhece, pega o ônibus até hoje, ônibus e metrô. E sempre nessas profissões, me formei no ensino médio, tudo mais. E, trabalhei de operador de telemarketing, trabalhei de porteiro, de vigilante. E acabei trabalhando de carteiro. Fiz o concurso ali e tudo mais. Passei a trabalhar ali na periferia de São Paulo, na Zona Leste, né, com o Abteu Ana Vilela, como carteiro. E como eu era muito crítico ali ao aparelhamento reacionário. Da empresa, né? Minha apelidade de carteiro reaça, né? Carteiro reacionário. Legal. E o apelido ficou. E eu acabei até hoje usa, né, deputado, nas redes sociais, é carteiro reaça, né? Ficou. Arroba, né? Ali arroba carteiro reaça. É carteiro reaça. Ficou, o apelido acabou pegando e o pessoal, muitos me chamam de carteiro. E assim, eu tenho muito orgulho, né? Não tem... alguns às vezes tentam menosprezar, eu falo não, pelo contrário, eu tenho orgulho de ter sido carteiro, ter trabalhado aqui na periferia de São Paulo e acabei conhecendo Eduardo Bolsonaro num semáforo na zona oeste de São Paulo. E Você é o filho do nosso presidente, Eduardo Bolsonaro. O senhor chegou assim do nada, o senhor chegou do nada e abordou ele? Era um final de semana, eu estava até de folga, nem estava trabalhando. Ele estava panfletando na época da eleição. Ele e o irmão dele, o Carlos Bolsonaro. Eu já conheci o trabalho do pai dele, né, então deputado federal e hoje presidente da República. Atravessei a rua e falei, olha, tudo bom, sou o Gil aí, vou votar em você, tudo mais, como é que você tá? Você é o filho do Jair Messias Bolsonaro. Aí isso o Carlos Z falou, mas conhece o pai? Conheço. Aí ele falou, você faz o quê? Eu falei, sou carteiro. Você mora onde? Eu falei, moro lá na favela da Vila Flávia, lá em São Mateus. Aí ele falou, eu não acredito, peraí. Aí pegou o telefone e ligou pro pai, pai, eu tô com o Gil aqui, ele é carteiro, fala com ele. Aí, tô ali no semáforo falando com o deputado federal e ex-presidente da República.
Cara, que história, hein, E deputado? daí veio agora com a gente aqui legal. na Assembleia Legislativa de São Paulo. Essa história, eu não canso de me ouvir. O Eduardo foi eleito, né? Esse ano ele foi eleito deputado federal com 82 mil votos. Ele me convidou a trabalhar com ele, saí do Correio, fui exonerado do Correio, né? Até na época o pessoal falou, olha, você é meio maluco, cara. Como é que você vai abrir mão de um concurso, né? Para ser comissionado na Câmara Federal. O cargo de assessor é de livre nomeação e livre exoneração. Também, não tem garantias, né? Eu falei, não, confio aí no trabalho, eu vou fazer o melhor possível aí, e graças a Deus deu certo, trabalhei 4 anos no mandato com ele, e agora na eleição, na última eleição, ele me chama para dobrar com ele, né? Ele é deputado federal, eu como deputado estadual, ele fez 1.800.000 votos e graças a Deus aí a confiança da família Bolsonaro, a confiança do povo de São Paulo, eu fiz 214 mil votos. Deputado, o que a gente pode esperar para 2020? O ano já começou, segunda que vem já temos plenário, a casa já entra no seu ano legislativo oficialmente, embora alguns deputados já estejam frequentando aqui há algumas semanas, já o senhor também aqui a Assembleia Legislativa. O que a gente pode esperar dos seus trabalhos em 2020? Olha, dentro da bancada nós combinamos que a liderança até para oxigenar mais a bancada seria de apenas um ano. Então agora em março eu entrego a liderança da bancada para outros. O senhor não é mais líder a partir de março? Quem será? Mas mesmo assim a gente vai continuar combativo, vamos continuar pautando ali o plenário, colocando as nossas demandas, fazendo aí a fiscalização ao governo, aos secretários e atendendo a população, atendendo as demandas das diversas regiões de São Paulo. E a gente teve, não só por causa do voto, né, mas pela confiança que a população deposita na gente. Claro. Bom, e a gente vai ficar aqui do outro lado acompanhando sempre e noticiando e informando a população do trabalho do senhor e dos outros parlamentares aqui da casa. Deputado, super obrigado aqui pela sua participação nesta manhã. Volte sempre. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho, conta com a gente. Deputado, obrigado aí. Abraço lá pro seu Gilson, eu não esqueci. Tá assistindo a gente aqui, tá, né, aqui na TV. Na rádio e que é passado na TV também. Deputado, até segunda então, que segunda-feira volta regimentalmente o nosso plenário. Né? Estaremos juntos lá no nosso plenário Juscelino Kubitschek, ok? Não, até segunda-feira, mas à tarde eu tô aí que eu vou receber o presidente do Tribunal de Justiça Militar. Hoje? Hoje, ó, tá vendo? Eu falei que eles não param, tá aqui de tarde. Não para, né, deputado? Bem-vindo, bom trabalho, deputado. Boa quinta pro senhor. Deputado Gil Diniz, então, com a gente aqui, com essa entrevista. Obrigado, deputado Gil Diniz, do PSL. Bom, nos últimos 4 anos, a população de rua da cidade de São Paulo cresceu 60%. Em 2015, eram 15.900 moradores sem teto. Em 2019, esse número subiu para 24.300. Os dados são do Censo da População em Situação de Rua, realizado pela Prefeitura da capital. Do total de moradores pelas ruas da maior metrópole do país, 69,3% são pretos ou pardos, 28% brancos, 1,7% indígenas e 0,9% da cor amarela. Os adultos são a maioria, e têm entre 31 e 49 anos. Jornal da Rede Alesp. Muito bem, chegamos ao final do nosso jornal. Mas não sem antes... Alesp. Falar quem trabalhou aqui com a gente, quem trabalha, né? Dos nossos colaboradores aqui, a sonoplastia do Josiel Cândido e Roberto Dias. Coordenação da Rádio Alesp, Fabiola Altran. Diretora executiva da TV, a Lilian Busato. Diretor de comunicação da Assembleia Legislativa, Matheus Granato. Coordenação do jornal da Rede Alesp, nossa Mônica José. Web Imagens, hoje tá a Carol lá. Produção, ali atrás do Batata, Andréia Ritchio. Edição, Marcinho Pedroso. Apresentação, eu, Sérgio Everton. E eu, Silvia Garcia. Gente, um bom dia a todos. Obrigada por estarem com a gente nesta manhã. E até nosso próximo encontro. Amanhã, né? Claro, a partir das 9h30 da manhã. Até. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp.